Bom dia a todos. Bom dia aos meus irmãos, bom dia aos meus amigos e familiares. A mensagem que tenho para trazer para vocês hoje é vida abundante. E nós vamos começar esta mensagem lendo o livro de São João, capítulo 10, versículo 10 da Bíblia, que diz assim: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Se Jesus veio nos trazer vida e vida em abundância, significa dizer que a vida concedida por Jesus é de medida transbordante. Quando ele promete vida transbordante ao seu povo, ele está prometendo uma vida em que a graça em abundância, amor em abundância, alegria, paz em abundância, segurança em abundância. E por que não daria uma vida de qualidade? Por que não daria uma vida sem enfermidades, vida sem dores, enfim, vida transbordante em saúde? Por outro lado, Deus diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20 o seguinte: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, dos quais pertence a Deus. Aqui Deus está dizendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ora, em outro versículo, ele diz que veio para nos dar vida em abundância. Se o corpo é morada do Espírito, por que não daria um corpo são, sem enfermidades, sem dores, em abundância em saúde? Afinal, é a morada do Espírito. Como, pois, glorificamos a Deus? Esse é um versículo que eu gosto muito de falar em minhas mensagens. Ou melhor, como Deus deseja que glorifiquemos a Ele? Vai estar lá em 1 Coríntios 10, 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Glorificar significa prestar homenagem. Quantos acham que nós glorificamos a Deus ou prestamos homenagem a Deus com dores, com diabetes, com depressão, com câncer, com febre, enfim, com problemas cardíacos? Como, pois, podemos prestar homenagens a Deus no nosso corpo cheio de enfermidades? Deus espera que sejamos a luz do mundo, como foram nossos irmãos em Loma Linda, exemplo de longevidade nos Estados Unidos. Na reportagem que fala sobre este povo, diz assim: estudos mostraram que os habitantes de Loma Linda vivem até 10 anos a mais do que a vida dos americanos, entre aspas, 79 anos, e chegam à idade avançada com uma saúde melhor. A longevidade tem ligação com a religião da comunidade. Os adeptos da Igreja Adventista do Sétimo Dia compõem cerca da metade dos 24 mil habitantes do local. É uma comunidade evangélica que segue diretrizes rigorosas sobre alimentação, exercício e descanso. Vejam que é uma reportagem feita por jornalistas que nada tem a ver com a Igreja Adventista e que falam que esta comunidade adventista, que vive além da média de vida dos outros americanos, eles seguem diretrizes rigorosas sobre alimentação, exercício e descanso. São 3 remédios que Deus nos deixou, é um dos 3 remédios, e a gente precisa dar esse valor. E essas diretrizes que esse povo de Loma Linda seguem, está no espírito de profecia, que na outra mensagem nós falamos, que é a fé em Jesus, que é o testemunho de Jesus
que é o espírito de profecia. E é sobre esse espírito de profecia, né, sobre a mensagem contida no espírito de profecia, que eu venho trazendo nas minhas mensagens, para que você conheça quais são as diretrizes deixadas por Deus e que, se você seguir, terá uma vida longeva. Vai ter uma vida melhor, sem dores, com mais saúde, com mais vigor, e assim podereis glorificar a Deus no seu corpo. Deus nos deixou essa mensagem para que tenhamos vida e vida em abundância, e para que levemos tal mensagem ao mundo. Eu recomendo a todos a assistir um documentário que diz assim: o que é a saúde 2017? Documentário assustador. Esse é o tema do vídeo, do documentário. E vejamos o quanto o mundo necessita conhecer a mensagem de reforma de saúde. Vou falar um pouco sobre esse documentário. É um rapaz que não quer ter as mesmas doenças de seus familiares, né? Dos seus antepassados. Então, ele diz que alguns dos seus familiares morrem de câncer, outros de diabetes e outros com problemas cardíacos. E ele sai em busca das informações e conclui que nós somos o que comemos. Ele tem muita dificuldade de ouvir dos médicos se a alimentação tem a ver com a sua saúde ou com a sua doença. Porque o Espírito de Profecia diz que a doença ela é convidada. Nós a convidamos para o nosso corpo. Então, aí ele tem a dificuldade, por exemplo, de instituições que faz campanha, né, em relação ao câncer e que indicam alimentos impróprios para quem tem câncer, porque os alimentos, eles produzem o câncer, eles aumentam a força das células cancerígenas. E aí ele vai discutindo até que ele encontra alguns médicos que resolvem falar abertamente de que tudo está na questão da alimentação. Você toma um medicamento, cura um lado e prejudica o outro. Então, um remédio não cura. Na verdade, se você cuidar da sua alimentação, se você seguir as diretrizes rigorosas de alimentação, como diz aqui que o povo de Loma Linda seguiam, você terá uma vida saudável, sem necessidade de estar indo a médicos e tomando remédios. Então, eu gostaria que vocês assistissem. A partir dali, mostrado os índices de doença, de quantas pessoas morrem, o que causa a doença, que mostra que a alimentação é fundamental. Então, esta mensagem que eu vos trago, que venho dizendo sobre a saúde e o espírito de profecia, é para que você possa ter o desejo de seguir as diretrizes de saúde. E essas diretrizes nós vamos passar. O desejo é de falar sobre cada fruta, sobre cada legume, sobre cada verdura, o que elas trazem, porque as pessoas sempre perguntam: se você não come carne, você come o quê? Como se a carne fosse o único alimento que compõe a nossa mesa. E nós somos assim privilegiados. O brasileiro ele tem uma infinidade de frutas e verduras que é a alimentação original de Deus. Se não, vejamos, vou abrir aqui qual era o regime alimentar ou a alimentação que Deus passou para os seus filhos. Vai estar em Gênesis. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui. E Deus, aí diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 29, diz assim: e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Viu aí? Qual é a alimentação dada por Deus ao criar o homem? Toda erva que dê semente e toda árvore que há fruto que dê semente. E não só para o homem. Eu chamo a atenção que ele também, qual é a alimentação dada para os animais? E diz assim: e todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. Então, veja por que os animais estão tão doentes quanto os homens.
e os homens querem comer os animais mortos, né? E eles, o Espírito de Profecia nos recomenda de deixar a carne exatamente porque, assim como os homens estão sempre doentes, os animais também estão doentes, portanto, são impróprios para o consumo. Bem, o livro Conselho sobre Regime Alimentar, ele é tão importante para nós porque ele nos traz as regras sobre como devemos nos alimentar e qual o estilo de vida que devemos seguir para que tenhamos vida e abundância. E eu não poderia encerrar essa mensagem fazendo uma menção para vocês de que os próximos vídeos eu pretendo expor para vocês qual é esse regime alimentar passado por Deus dentro do Espírito de Profecia. Qual o estilo de vida que devemos seguir. Mas apenas hoje nós vamos fazer a reflexão dos nossos erros. Porque se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e Deus espera que glorifiquemos a Ele no nosso corpo, vejamos como é que está a nossa conduta em relação ao nosso corpo, ao nosso cuidado com o corpo. O Espírito de Profecia nos diz, no subtítulo, o preço de uma boa refeição. Diz assim: uma conduta errada no comer ou beber acaba com a saúde e com isto o prazer da vida. Oh, quantas vezes tendes tomado o que chamais uma boa refeição? Pode ser até deliciosa, mas boa não é. Às expensas de um organismo febricitante, perda de apetite e perda de sono. Incapacidade de desfrutar uma boa alimentação, noite mal dormida, horas de sofrimento, tudo por causa de uma refeição em que o gosto foi satisfeito. Eu posso testemunhar a vocês que no início foi um pouco difícil mudar o estilo de vida e a alimentação, mas vocês precisam, conforme a doutora Márcia Vidotto, que é uma nutricionista que tem PhD em nutrição, doutorado em nutrição e PhD, ela nos diz que nós devemos formar os novos caminhos neurais. Esses caminhos neurais é que fazem com que nós vamos apreciar um outro tipo de alimentação, porque o caminho neural que nós criamos e que os nossos pais têm essa responsabilidade, né, de estar nos dando uma alimentação imprópria e por isso nós criamos o gosto por aquele alimento. Quando você tira, por exemplo, uma pizza feita com queijo e você passa a comer uma pizza sem queijo, inicialmente você acha estranho. E hoje, eu e o meu esposo, nós apreciamos demais uma pizza sem necessidade de queijo, porque é uma massa como uma massa de pão, com todos os ingredientes naturais, vegetais que Deus fez, com aquele molhinho saboroso, com o milho, com o palmito, e a pizza fica deliciosa. E antes a gente não gostava, mas foi já criado um novo caminho neural que nos dá o prazer de comer a pizza sem queijo. Nós não temos necessidade de comer o queijo, que Deus disse que é deletério, é destruidor e que nunca deveria entrar no nosso estômago. Pois bem, milhares têm sido tolerantes com seu pervertido apetite, comendo uma boa refeição, como chamam, e como resultado, tem portado febre ou alguma outra enfermidade aguda e morte certa. Esse foi um prazer adquirido a elevado preço. No entanto, muitos têm feito isto, e esses assassinos de si mesmos têm sido louvados por seus amigos e pelo ministro, e conduzidos diretamente ao céu após sua morte. Esta é uma mensagem que não condiz com a verdade bíblica. As pessoas dizem que logo depois que morre, você vai para o céu. Se fosse assim, nós teríamos prazer em morrer, porque a vida aqui na Terra é difícil e cada vez está se tornando mais complicada sobreviver numa Terra cheia de corrupção e cheia de doenças. Mas vamos continuar.
Vou continuar lendo aqui o Espírito de Profecia. Que pensamento! Glutões no céu? Não, não. Tais pessoas jamais entrarão pelos portais da pérola da cidade dourada de Deus. Essa é uma mensagem que Deus está nos dizendo. Jamais serão exaltadas à mão direita de Jesus, o precioso Salvador, o homem sofredor do Calvário, cuja vida foi de constante abnegação e sacrifício. Há um lugar indicado para tais pessoas entre os indignos, aqueles que não têm parte na vida melhor, a herança imortal. Ou seja, irmãos, se nós continuarmos a satisfazer os nossos apetites pervertidos e deixarmos de formar novos caminhos neurais para que nós possamos ter o prazer da alimentação simples e da alimentação deixada por Deus na criação, como vamos nos preparar para a alimentação dos anjos? Comer a mesma alimentação dos anjos? Ou os irmãos e os amigos pensam que no céu haverá morte de animais para serem comidos? É óbvio que não. Deus é pela vida. Deus ama suas criaturas. Nenhum dos animais serão mortos. E nós não teremos essa alimentação que é uma fábrica de doenças. Deus nos diz que Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. E se quereis ter vida abundante, continue assistindo os nossos vídeos, porque nós traremos para vocês o que diz o Espírito de Profecia em relação à saúde. Sempre será essa mensagem: saúde e as profecias. E eu espero e rogo a Deus que você comece a se conscientizar de que precisa mudar, porque somos o que comemos. E se comemos bem, viveremos para sempre, como é o plano de Deus.